Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a nutricionista, doutora Luciana Incrossi. Doutora, é um prazer tê-la aqui no programa e vamos conversar. Eu sei que tem muita coisa boa que nossos telespectadores vão ficar muito interessados. Sim, com certeza. O prazer é todo meu. Tá aqui participando, tá ótimo. E você já esteve aqui no programa, Já. né, e teve uma audiência muito grande e que a gente fala, chamamos de novo porque realmente você teve uma audiência muito grande, como eu falei. Ai, que ótimo, eu fico muito feliz. E assim, aproveitando a oportunidade também para trazer um pouquinho do que é a nutrição, falar um pouquinho e dar um pouco de dicas para o pessoal, né? É o que todo mundo está esperando, É. né? Luciana, vamos falar um pouquinho da rotina, né, do consultório de nutrição. Qual a principal procura que você tem? Então, veja bem, Luciana, o consultório é para todos, na verdade. Acho que a primeira preocupação da nutrição é atingir a questão da saúde. Acho que a gente tem que pensar em saúde em primeiro lugar. Com certeza. Né? Num segundo passo, pensar na estética, depois em processos de ganho de massa. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu acho que assim, todo mundo tem que se preocupar com o que se alimenta, com a qualidade com que tem se alimentado, com a qualidade dos alimentos, onde tem se alimentado, se eu faço minha comida em casa ou não. Então, assim, nisso, focando, lógico, a saúde. E aí, o que eu tenho de procura hoje é, assim, pessoas que estão querendo melhorar a sua performance quando faz alguma atividade física, pessoas que querem também melhorar a sua estética. E acredito que tem aumentado no dia a dia esse número de Sim, pessoas, né? Muito, muito. A nutrição ganhou um espaço muito grande, porque se a gente for analisar, o que a gente põe para dentro hoje em dia? Alimento, né? Com exceção das medicações e suplementos que hoje tem no mercado. Você Mas, pode assim, fazer uma alimentação saudável sim, porque tomar medicamento. Exatamente. Não é? Então eu acho que a gente tem que. As pessoas têm realmente que se preocupar com o que estão comendo. E a gente tem ganhado muito espaço nisso, porque as pessoas já começaram a associar a alimentação a tudo que elas fazem no dia a dia. Então, se eu vou fazer uma atividade física, eu sei que a alimentação é crucial para a melhora da minha performance, ou para o meu emagrecimento, ou para a minha estética, ou para a melhora de alguma enfermidade. Então, isso. Ou seja, melhorar a autoestima. Exatamente. Não é? Luciana, as principais situações que podem ocorrer, tipo, ao longo da sua caminhada? Então, o que acontece? Eu procurei hoje trazer o que a gente tem de rotina mesmo dentro do consultório. Então, a gente está em tempos, né, doutor Luciano, de emagrecer, preciso emagrecer. Então, assim, aquele desespero, as pessoas estão cometendo muitos erros, tá? Então, o que Precisa eu vejo... e precisa ver se ela quer emagrecer, Exato. né? Porque muita gente, eu vou emagrecer, mas e aí? Que é o que a gente tem de perfil. Então, quer dizer, hoje o que eu encontro? Aquele perfil que eu preciso emagrecer, mas não faço nada para isso. Não abro mão da minha cervejinha de final de semana, não consigo ficar sem doce, não faço nada para emagrecer. Outro perfil é aquele que faz todo certinho, tudo e já tem resultados, tem tudo, busca, não faz cara feia para a primeira coisa que altera. Tranquilo. E o perfil que tem aquele pessoal que é um pouquinho mais moroso, que demora um pouco mais para ter resultados, que precisa ter um pouquinho de paciência. Então, mas vai, com certeza. Doutora, uma pessoa que chega para você e fala, não consigo ficar sem doce. E aí? Então, O que você faz? Voltando naquela questão do perfil, então o que acontece? A gente já tem aquele pessoal que já chega com aquela coisa, nossa, eu já faço há 1000 tempos e não sei o que, não consigo emagrecer. Ai, pelo amor de Deus, eu vou ficar sem doce, não vou conseguir ficar sem doce. Então, qual que é a estratégia que geralmente é a dica que a gente realmente dá para o paciente? É aquela coisa, não é que você vai ficar nunca mais eu posso comer um doce na vida. Não, você vai comer o doce. Mas você precisa abrir mão um pouquinho dessa situação e usar uma estratégia. Então, por exemplo, começar a tirar aqueles pequenos açúcares do dia. Então, o cafezinho, o chá, o açúcar do suco, algumas situações onde você pode fazer essa estratégia para começar a se sensibilizar do açúcar. E aí você começa a mudar o seu paladar. Então, nessas pequenas coisinhas, essas pequenas atitudes, a gente começa a abrir mão da vontade de comer o doce e vai tirando. E com o tempo, a gente consegue colocar o doce no seu momento correto. Então, em algum evento, ou nos finais de semana. Ou seja, tudo tem assim. sua hora. Sim, né? Eu sempre parto do princípio, quem come pouco, come de tudo. Né? Então, acho que assim, essa nutrição dos nossos avós ainda funciona muito bem. Opa, com certeza. Então, eu acho que nessas pequenas atitudes, então eu sempre falo para os pacientes, pequenos detalhes. Então, tira um pouquinho do açúcar do café, não faz cara feia no primeiro amargo, tudo que com o tempo o corpo vai se adaptando a essa ausência do açúcar e a pessoa perde esse hábito de comer doce toda hora,
logo depois do almoço. Nossa, comi um salgado, preciso comer um doce. Não fica sem o doce, né? Bom, falamos do doce. E a pessoa que costuma comer à noite? Aquela vontade de comer à noite. Isso é outra coisa que ocorre muito. Põe um cadeado na geladeira? Eu acho que essa é uma boa alternativa. Fecha, tranca a cozinha, tranca né? A cozinha. Exatamente. Por que acontece isso? Então, assim, é uma coisa que é uma dúvida que acontece recorrente. Porque geralmente a pessoa vem de uma dieta muito ruim ao longo do dia. Come mal, almoça mal, sai correndo, come um sanduíche no lugar do almoço, não faz um lanche adequado à tarde. Então, essas pessoas já vêm de uma alimentação ruim o dia todo. E aí, quando chegam à noite, estão mais relaxados, estão em casa, e aí querem comer tudo que deixaram de dar para o corpo ao longo do dia. Então, isso é o quê? Nada como manter o equilíbrio. Então, pare para almoçar, olhe para o prato que está comendo, coma devagar. Para você que não tem tanto controle da fome, faz um lanche mais adequado na parte da tarde. Então, não precisa assim, às vezes as pessoas vão lá e comem uma porcariazinha só para matar a fome, aquela coisa, e por fim, quando chega à noite, está morrendo de fome. Com certeza. Então, a estratégia realmente equilibrar a alimentação primeiro de tudo, né? Parar de pular as refeições, que é uma coisa que muita gente às vezes faz. Eu não almoço. Chega na janta, como por 2. Exatamente, né? Então é assim, hoje a gente já sabe que o jejum é uma coisa que muito recente, que tem dado resultado, mas você precisa ter padrões para fazer isso. Não, precisa consultar um profissional, né? Procurar você e como fazer esse jejum. Exatamente. Então assim, não pule as refeições. Se isso ocorre com você com frequência, faça um lanche mais adequado à tarde, às vezes mais substancioso mesmo, às vezes se puder levar um ovo, um sanduíche, uma coisa melhor, para que chegue em casa e tenha a calma e a tranquilidade para poder fazer um jantar mais leve, equilibrado, né? mais equilibrado. Não ficar tanto tempo em jejum. Exatamente. Tem a famosa frase, né, que diz que tudo que é bom, rápido e barato faz mal. Faz mal. Não é? E é fato mesmo, né? Hoje a gente acaba pensar nos produtos industrializados dessa qualidade, é muita gordura, né? Muita fritura, então acaba realmente fazendo mal mesmo. E o maior erro, Luciano, que eu percebo é que as pessoas tratam a alimentação, eu vou lá e vou resolver isso. E não é uma questão de resolver, entendeu? Não é você tem que tratar a alimentação como uma coisa muito mais séria, porque assim, tem que observar o que está colocando para dentro do corpo. Com certeza. Né? Então essas alimentações fast foods, essas alimentações rápidas, elas geralmente são só ricas em gordura e carboidrato, muito açúcar, que é o proveniente do carboidrato, e muita gordura. Ô Lu, eu gostaria de saber de você como controlar a ansiedade, mas antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a nutricionista Luciana Incrossi. Doutora, me fala uma coisa, como controlar a ansiedade? Como eu falei antes dos comerciais, né? Como você controla a ansiedade desse paciente? Então, olha, acho que a ansiedade é o mal do século, né? Acho que assim, hoje em dia é o que tem mais acometido todas as pessoas. E assim, o que eu mais percebo, o que acontece? Nossa, eu sou ansiosa, eu tenho compulsão alimentar, eu saio descontando tudo na comida, aquela coisa. Então, assim, primeiro é descobrir que a ansiedade é multifatorial. Então, assim, tem muitas situações. Hoje em dia a gente vive em ambientes muito inflamados. Então, eu sempre peço para meus pacientes, avalie o local que trabalha, onde você faz suas refeições, né? Quais são os prazeres que você tem, além da comida, né? Porque é uma coisa que, assim, às vezes eu encontro situações em que o paciente só tem prazer na alimentação. Então, quer dizer, você vai falar para ele fazer uma restrição alimentar, ele vai realmente surtar. Com certeza. Depois de um certo período ele fala, não vejo sentido nenhum nisso, né? E aí a gente também tem as nossas estratégias para poder combater um pouquinho dessa ansiedade. Então primeiro a gente avalia as condições em que o paciente faz tudo isso e depois a gente usa um pouquinho de alguns alimentos. Então assim, optar por algumas gorduras boas, então coco, abacate são elementos que auxiliam no processo da ansiedade. Verificar a vitamina D, se está com ausência de vitamina D. E atualmente tem dado muito resultado baixo, né, de vitamina D. Exatamente. E assim, as pessoas não se expõem mais ao sol, né? E a questão do sol já foi realmente discutida, que não promove vitamina D3, né? Então, e quem hoje toma sol sem protetor solar? Não tem mais, né? Só se for um... Aí é o medo de câncer de pele, aí começa uma coisa a puxar outra, né? Exatamente. Então a gente usa um pouco dessas estratégias. Então, e uma coisa que eu costumo usar muito, além das gorduras boas, é o chocolate acima de 70%.
né? Que como ele promove prazer e aumenta a serotonina, então ele acaba atingindo isso. E a prática de atividade física, que nesse caso realmente, na ideia da gente promover serotonina, a atividade física é essencial para esses casos das pessoas que têm ansiedade. Então, antes de você ter a sua crise de ansiedade, sai para fazer uma caminhada, vai para uma academia, usa essas estratégias. Exatamente. Né? O exercício dos 20 minutos, eu falo que é sempre bom. Antes de você sair comendo tudo, pensa 20 minutos, analisa, vê se realmente aquilo vai te dar esse prazer que você está buscando. Então, e se realmente for, faça. Porque senão vai estar enganando a si mesmo, né? Procura um especialista, um profissional e não segue as orientações. E a gente sempre sai naquela lista de que eu tenho uma desculpa para tudo. Então, pare de encontrar uma desculpa e tente achar a primeira solução. Cai na realidade, né? Exatamente. Acha a solução. Tem que fazer e pronto. Exato. Não é? Luciana, me fala uma coisa. Como lidar, então, por exemplo, com os amigos, marido, mulher, que não seguem a mesma dieta do paciente? Isso é uma coisa assim, conflitante, né? Porque você está no ambiente da sua casa, onde você está fazendo uma restrição alimentar, seguindo um plano, e aí você vê lá, seu marido, comendo de tudo, aí os filhos que comem doce, e amigos que, assim, para sabotar, tá sobrando, né? Então... E não sei se você já prestou atenção, basta ter um gordinho que ele quer ver o outro gordo também, né? Exatamente. Não, come aí, esse besteira. Então o gordo quer ver o outro gordo, em vez dele querer emagrecer. Exato, né? Eu sempre falo para as pessoas, nossa, mas se você fizer dieta, eu vou ter que fazer dieta, nossa, pelo amor de Deus, eu não quero, né? Então isso é a primeira coisa. Então assim, não acho que as pessoas têm que ceder ao seu plano e à sua regra. Mas acho que você, nem por isso você precisa ceder aos outros para agradá-los. Então, eu acho assim, bons exemplos são sempre seguidos. Isso é a grande verdade. Então, eu acho assim, se você se mantiver firme no seu plano, tudo, com o tempo, eu vejo assim, hoje como rotina. Sempre vem a esposa, daí a pouco vem o marido, daí a pouco já traz o filho. Aí é o ideal, né, Luciana? É todo mundo, tipo assim, a mesma dieta em casa, quer dizer, mesma teoricamente, simples, mas né? Todo mundo fazendo dieta. Então isso é legal. É muito mais fácil, porque aí a gente tem um plano, todo mundo se ajuda, todo mundo não sai do plano alimentar. Fala em plano alimentar, planejamento. Tem dificuldade no planejamento? Como fazer meu planejamento? Então, isso é uma dica que a gente sempre dá. Então, assim, a gente precisa ter planejamento para tudo que a gente vai fazer, principalmente para alimentação. Então, assim, antes de você colocar, mas onde eu vou comer? Eu vou ter que fazer, vou ter que não sei o quê, e bababá. Um restaurante que eu tenho sempre tem uma sobremesa, é tentador. Então, se antecipe aos fatos. Então veja o dia seguinte, avalie o dia seguinte, faça um planejamento da sua semana. Então, se você não tem como fazer, não tem como carregar sua marmitinha, já seleciona os restaurantes que tenham boas opções, que tenham grelhados, onde você possa seguir o seu plano alimentar. Então, se antecipe aos fatos. Então, procure os momentos livres, muitas vezes, para separar os seus lanches ou para fazer a compra, se você não quiser fazer, usar produtos que já estejam prontos, que são saudáveis. Então, esse planejamento, então a gente tem que parar de achar desculpa para não fazer um plano alimentar. Hoje eu estou na rua, eu vou comer qualquer coisa. Então, hoje é tão simples, né? Tem tantos restaurantes que são fits, tantos restaurantes que ofertam de tudo, né? Então, se a pessoa se esforçar um pouquinho e se planejar, ela não vai. Então, eu até falo, por exemplo, às vezes reunião de trabalho, o pessoal me pergunta muito, mas eu tenho reunião de trabalho, meu cliente... Não, leve o seu cliente no seu restaurante. Com certeza. Ele tem. Luciana, e aquele paciente que trabalha numa empresa e que faz a refeição na cozinha da empresa, no refeitório da empresa? E aí? Então, olha só, eu tenho muitos casos assim, e assim, eu acho muito difícil nos dias de hoje, Luciana, a gente não encontrar um refeitório que oferte uma alimentação pelo menos que tem uma boa nutricionista com uma alimentação equilibrada, né? Assim, a gente tem de tudo, mas eu acho assim, todo mundo tem um arrozinho, um feijãozinho, uma carne, um alface e um tomate. Não é possível que hoje a gente não encontre vai fugir disso, né? Mais básicos refeitórios de indústria esse tipo de refeição. Então, eu acho que não tem realmente como fugir, não tem por que fugir do plano alimentar, sendo que você encontra mesmo todas essas opções. E quando o paciente tem vontade de comer alimentos não saudáveis, o que você faz com ele, Lu? Esse aí eu costumo brincar, é o pessoal que vive no mundinho da Carbolândia. Conhece a Carbolândia? Gostei. Então, que é o pessoal que gosta de uma pizza, não abre mão do seu hambúrguer, come bolo, quitanda, doces e assim.
Então, o pessoalzinho que vive no mundinho da Carbolândia, ele nunca vai sair se ele não fizer uma troca alimentar. Então, se durante um período ele não abrir mão desses elementos. Porque o que acontece? Esse excesso de carboidrato faz com que a gente tenha muito pico de insulina. Então, e os picos de insulina levam que a gente tenha fome, fome, fome. Então, a pessoa vive nesse mundinho, então ela sempre vai ter fome, ela não vai ter controle, ela vai ter pico de insulina, ela não vai ter controle do que ela está comendo. E cada dia ela vai comendo mais, porque o controle da saciedade fica cada vez mais difícil. Com certeza. Então, para o pessoalzinho que vive nesse mundinho da Carbolândia, qual que é a dica que eu sempre dou? Carbolândia, gostei. A Carbolândia é sensacional. E aí, acontece, eu sempre falo, abra mão. Fique aí pelo menos 20, 21 dias sem esses elementos, porque aí você começa já a perder o paladar para esses elementos e começa a ter mais domínio da sua fome, mais domínio sobre os alimentos, vai trocando por alimentos de digestão mais lento, carboidratos mais complexos, tudo. E aí, com isso, você vai perdendo o paladar e a vontade de comer esses alimentos. E as frutas? Outra dúvida, né? O pessoal também fica assim, nossa, mas fruta é carboidrato, o que eu vou fazer se eu comer fruta? A fruta tem um açúcar, essa tem muito açúcar, essa não tem, e aí? É um drama, isso aí é realmente. Então a gente fica assim. Então o que eu faço de orientação? Uma coisa bem básica, simples pra caramba. Vai no Google da vida, gente. Baixa uma tabelinha lá, quais as frutas com menor índice de açúcar, com menor índice glicêmico, quantos. Porque voltamos aos nossos avós. Quem come pouco, come de tudo. Então, as frutas também têm seus limites. Então, assim, procure frutas com menos índice glicêmico. Não pensar que fruta não vai engordar. Exato. Né? Aí eu como 10 no dia, né? Porque aí eu mato a minha fome com fruta. Então, assim, esse é o caminho errado. Então, assim, hoje tem frutas que são de menor índice glicêmico, como kiwi, maracujá, goiaba. Então, tem algumas frutas, morango é uma fruta de baixíssimo índice, baixíssimo carboidrato. Então, as pessoas podem sim consumir, com limites, é claro, respeitando a quantidade do seu plano alimentar, mas pode consumir frutas sim, elas são ricas em vitaminas, em minerais, elas auxiliam. Muitas vezes eu faço a estratégia de associar uma fruta sempre com uma castanha, para controlar mesmo esse pico glicêmico dela. Então, faça essa estratégia e busque simples, uma tabelinha que você consegue consultar quais são as melhores frutas. Muito fácil. E fique feliz. Exato. Né? E aproveite. E aproveite. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje falando a respeito de dietas com a nutricionista Luciana Incrossi. Luciana, fala uma coisa, a pessoa que está fazendo a dieta, ela pode consumir bebida alcoólica? E como proceder nesses casos? Exato. Vamos pôr as situações que a gente encontra que é comum. Então, primeiro tem aquele que, nossa, chega final de semana, acha que o mundo vai acabar em bebida, né? Então, já faz churrasco, começa a beber na sexta-noite, só acaba no domingo. Então, para esses casos, a gente pede para que o paciente tire mesmo a bebida. Porque assim, não existe aquela bebida. O pessoal tem muito hábito de perguntar, mas qual é menos pior? Não tem a menos pior. Acredito também que seja a quantidade, né? Vamos falar de álcool. Gente, álcool primeiro, o corpo não tá adaptado a metabolizar álcool. Álcool é uma substância tóxica, então a gente precisa sempre lembrar disso. E depois é a caloria invisível. Então, como eu tô ali consumindo, dependendo do evento, vai consumindo. Então, assim, primeiro de tudo, se não tem a disciplina para parar, nem começa. Então, geralmente eu já falo para pacientes que esses que começam a beber na sexta-feira e só param no domingo. Então, para esses pacientes, a gente realmente pede para dar um intervalo, para tirar um pouco a bebida, porque a gente vai se tornando mais sensível à bebida, né? Então, eu começo a beber numa taça, eu já tenho um efeito. De repente, eu já bebo 2, e aí, com o passar do tempo, você está bebendo 10, 12 latinhas e não tem mais efeito. Exatamente, independente do tipo de bebida, por exemplo, muita gente diz, cerveja eu posso tomar, que eu urino muito rápido e a cerveja é fraca. Não é bem assim, depende da quantidade, né? Não, e se torna uma ilusão, porque geralmente, às vezes o paciente até assusta quando eu comento no consultório, assim, procura um vinho, procura às vezes o gin e tal. Mas o teor alcoólico é muito maior. Mas quantas doses você bebe, né? Então, assim, a cerveja é uma bebida mais difícil de você colocar um limite. Porque, geralmente, no calor, principalmente, as pessoas consomem muito. Então
Para os beberrões aí de plantão, a gente realmente pede para dar um intervalo, para parar um pouco, para se sensibilizar, para ele ficar um pouquinho. Agora, já para os pacientes que só bebem uma tacinha de final de semana, uma coisinha assim, só ficar atento às calorias, né? Porque, em média, hoje em dia as bebidas têm 200 calorias, né? Então, se você bebe 6, 7, então você vai ver, não vai somatizando 1000 calorias a cada final de semana numa refeição. Então, aí a pessoa deixa de comer para poder tomar bebida à noite. Mas aí não, né? É Não, o eu tô só engano, brincando. né? É o engano. Né? Porque a assim, caloria vai, né? A caloria exatamente, do mesmo jeito. a caloria. E assim, o álcool ele fornece mais energia que propriamente o doce, né? Porque ele fornece 9 calorias por grama. Então, é mais complicado de você queimar esse álcool aí ao longo do dia. E dependendo da quantidade, você agregou 1.200 calorias numa refeição de final de semana. Achando que está fazendo tudo correto e está fazendo o pior. Sim. Né? Atividade física. A pessoa que faz uma dieta, ela obrigatoriamente tem que fazer uma atividade física ou consegue perder peso sem atividade física? Inicialmente, a gente consegue sim perder peso. Então é uma coisa que às vezes o paciente fala, não tenho tempo nenhum, fazer dieta para mim já é um primeiro passo. Então, para esses pacientes, a gente já fala assim, não, inicialmente você pode ficar sem atividade física, tudo, mas com o passar do tempo, você tem que ajustar o seu metabolismo, né? Então, depois que o paciente começou a iniciar um processo de redução de peso, ele precisa procurar, sim, uma atividade física, por quê? Primeiro, pela questão da saúde, a gente sabe questão cardiológica, tudo isso, então melhora de desempenho, né? Evita um monte de... Ganho de massa, né? De massa enfermidades. magra, né? E aí... Depois que ele perde um certo número de peso, ele precisa compor o seu corpo de massa magra. E a gente sabe que a massa magra gasta muito mais energia. Então a gente precisa, depois de um certo tempo, o paciente precisa se organizar sim para fazer. Mas que isso não seja um impeditivo. Então você pode iniciar um plano alimentar sim, sem fazer atividade física, vai ocorrer redução de peso. Começa, certo? E aos poucos. E aos poucos, né? Vai se organizando para ter atividade física. Doutora, o que você me diz da dieta de comer de 3 em 3 horas e do jejum intermitente? Bom, de 3 em 3 horas a gente já sabe que isso virou um grande mito, não tem mais essa necessidade. A gente trabalha muitos casos de 3 em 3 horas para os pacientes que muitas vezes ficam ansiosos de ficar em tempo sem comer. Às vezes o paciente trabalha um medicamento, então ele não pode ficar muitas horas sem se alimentar. Mas a gente já sabe que hoje o jejum intermitente tomou conta e é uma ciência nova, na verdade não tão nova, né? Porque Hipócrates já dizia, né, que a gente tinha que ficar mais tempo sem se alimentar. Então eu tenho trabalhado muito o jejum intermitente, né, com a ideia de a gente dar um descanso para o nosso aparelho digestivo, né? Ficar sem aquela coisa de toda hora que tô comendo e tal. Ô, Luciana, esse jejum, uma curiosidade, ele é diferente em termos de horas para cada paciente ou é mais ou menos o mesmo tempo de jejum para todos os pacientes? Não, ele é totalmente personalizado. Tá. Eu preciso fazer uma análise do paciente, porque eu tenho pacientes, por exemplo, que suportam fazer 14 horas, tem uns que suportam fazer 12 horas, tem pacientes que já estão em estágios mais avançados, suportam fazer até de 18 a 24 horas. Então, assim, é muito particular, muito personalizado. Cada pessoa, cada caso é um caso. Isso, e precisa ter uma orientação, porque não adianta nada eu fazer uma restrição alimentar de 12, 14, 18 horas, ou fazer protocolos diferentes de jejum e quebrar o jejum com doces, com alimentos de péssima qualidade. E lembrando que quem estiver nos assistindo que não faça o jejum por conta própria, tem que procurar um nutricionista, fazer um esquema, né, de cardápio, de perda de peso para não fazer bobagem. Entender a sua particularidade, porque assim, hoje em dia a nutrição é muito pessoal, não adianta, ela é personalizada. Então, principalmente caso de jejum, não cometa essa loucura de fazer sozinho, porque você tem que saber... Não é não comer que emagrece. Exatamente. Né? Tem que saber o que vai comer na janela alimentar, tem que saber qual é o período, tem que saber quais alimentos eu posso comer enquanto eu estiver em jejum. Então, tudo isso... E o dia do lixo, o que você diz? Esse é outro que, né, a gente morre de rir, que assim... Eu acho que todo mundo, né, tem aquela válvula de... Os gordinhos já ficam esperando o dia do lixo, né? Exatamente. Eu fiz tudo certinho a semana inteira, o que eu posso fazer final de semana? Não é possível, eu não posso comer nada. Então, assim, o dia do lixo, ele é assim, bom e ruim ao mesmo tempo. Então, assim, não existe o dia do lixo. Então, não tem um dia que você vai ficar o dia inteiro comendo uma porcaria? Não. Então, eu peço assim, sempre, oriento, faça uma refeição. Né? Se você, de repente, já tem um evento nessa semana, reserve esse momento, vá para esse evento, o restante dos dias procure.
Então restrinja cada né? vez mais esses momentos e não faça um dia inteiro, não. Reserve os momentos. Pare de ficar perdendo. O pessoal perde muito tempo, assim, comendo em horários que não tem nada, e aí quando tem um evento, um casamento, alguma coisa, aí não pode comer porque já queimou sua caloria em outros ambientes. Né? Doutora, a nutrição e a disciplina positiva, o que você diz? Olha, a disciplina positiva é uma coisa muito nova que a gente tem trabalhado, então assim, pense toda vez que você vai fazer, então assim, se dê o mérito sim da sua conquista, tá? Eu aproveitando, vou deixando até minha mensagem dentro dessa disciplina positiva, então tenha assim, comemore suas vitórias, comemore cada passo, cada perda de peso, cada dia, cada conquista, cada atividade física que você consiga fazer, que isso vai alimentando o seu ego e vai alimentando sua autoestima. Então, assim, essa disciplina positiva precisa existir sim, não é porque eu deixei de fazer um lanchinho à tarde errado que tudo está perdido, não está. Tá? Então isso é até uma forma de eu deixar uma mensagem mesmo, que hoje assim, o que a gente vê... Realmente eu ia pedir para você deixar uma mensagem, eu estou vendo que você já está deixando a mensagem. Exatamente, né? Essa mensagem é a que eu acho mais importante. Então assim, comemore sim cada dia de conquista, perder peso não é fácil, como também ganhar massa também não é. Então assim, no dia a dia, pratique essa disciplina positiva, acredite que vai dar certo, acredite que você vai passar por dificuldade, vai passar por contratempos, vai ter os sabotadores, mas com certeza vai dar certo. Doutora, foi um prazer conversar com você, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.